Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 24 de agosto, nós vamos meditar o Salmo responsorial, o Salmo 144, versículos 10, 11, 12, 13 e versículos 17 e 18. Ó Senhor, vossos amigos, que anunciem o vosso reino glorioso, que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar o vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor do vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, e o vosso poder é de geração em geração. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda a obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca e de todo aquele que o invoca lealmente. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos de vocês me mandam mensagens, deixam os comentários nas pregações diárias e algumas pessoas têm falado comigo sobre a dificuldade da oração. Quando as pessoas estão diante do Senhor, muito têm dificuldade de rezar. Mas é que muitas vezes nós tiramos o foco central da nossa oração. Então, quando eu li a liturgia de hoje, o Senhor colocou isso no meu coração de meditar com vocês hoje sobre uma das orações mais especiais que eu vivo, que é justamente a oração de louvor. E algum tempo atrás eu tive o privilégio de escrever um pequeno artigo para o site da nossa paróquia, e era justamente sobre o poder do louvor. Então eu gostaria de trazer essa reflexão para cada um, porque nós precisamos entender. Nós temos uma arma muito poderosa e que muitas vezes nós não usamos. O louvor. O louvor é uma arma poderosa que vence todo o mal, que destrói todas as ciladas do inimigo. No parágrafo 2639 do nosso catecismo, nós vamos ler assim: o louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. O louvor canta-o pelo que Ele é e dá-lhe glória, mais do que pelo que Ele faz, por aquilo que Ele é. O louvor nos ensina a dar glória ao Senhor, muito mais por aquilo que Ele é, do que por aquilo que Ele faz por nós. O louvor nos faz participar da bem-aventurança dos corações puros, que o amam na fé, antes de o verem na glória. Pelo louvor, o Espírito se associa ao nosso espírito, para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho ao Filho único, em quem somos adotados e por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de oração e nos faz levar àquele que é a sua fonte, o único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos feitos. Olha que maravilha que o louvor é e o que a igreja nos ensina. O poder do louvor está justamente em nós tirarmos os olhos dos problemas e colocarmos os nossos olhos e o nosso coração no Senhor. E louvamos a Ele pelo que Ele é, muito mais do que por aquilo que Ele pode fazer por nós. E essa oração é uma das orações que mais me atrai, porque existe, irmãs e irmãos, um grande poder e uma grande força nessa forma de oração, porque a oração de louvor, ela nos dá coragem de louvar a Deus nos momentos difíceis,
por saber que Ele está conosco. Na Bíblia, nós temos inúmeros relatos de homens e mulheres que, em meio às dificuldades, às provações, às lutas, nunca se entregaram, nunca se renderam. E ao invés da murmuração, da reclamação, da lamentação, eles preferiram colocar nos lábios o louvor e deixar que esse louvor fluísse no coração, porque eles acreditavam que o Senhor estava com eles e que aquela tribulação não era maior do que o Deus que eles serviam. Alguns exemplos. Jó foi um homem que foi provado até o seu limite. Ele perdeu tudo, até a sua família. Mas em momento algum Jó murmurou ou perdeu a sua fé. E no final da sua provação, Jó disse: meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 7. No livro de Daniel, no capítulo 3, vai nos narrar a história dos 3 jovens que, por não estarem dispostos a desobedecerem a Deus, o rei mandou que eles fossem lançados numa fornalha ardente. E o relato desses 3 jovens vai nos dizer que eles foram lançados por não aceitarem adorar outros deuses. Mas enquanto eles estavam naquela fornalha, eles não estavam chorando ou lamentando. Vai dizer no capítulo 3, versículo 24. Eles estavam passeando dentro das chamas, louvando e bendizendo a Deus. Olha que maravilha. Um dos louvores mais bonitos nós meditamos esses dias é o Magnífico, lá no livro de Lucas, no capítulo 1, versículos 46 até o 55. Esse é um canto de louvor por excelência, porque a Virgem Maria foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Mas ao invés de honras, de regalias, de poder, ela junto com São José tomaram a cruz sem reclamar e louvavam a Deus todos os dias, na caminhada, na luta e na tribulação. Quando Paulo e Silas, por terem libertado uma mulher de um espírito mau, foram lançados na prisão, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 23 ao 26, olha o que vai dizer. Depois de terem feito muitas chagas neles, os colocaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão e prendeu-lhes os pés. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, que acontece com aqueles que, ao invés de murmurar, louvam a Deus. Com aqueles que não se entregam às dificuldades. Acredite, Deus está presente no louvor. Nós tocamos o coração de Deus quando nas tempestades, nas tribulações, nos momentos difíceis, nós tiramos os nossos olhos dos problemas e fixamos o nosso olhar e o nosso coração naquele que nos ama, naquele que tudo pode e que nunca nos deixa sozinhos. Esse é o poder do louvor, fazer com que adoremos o Senhor em todas as situações da nossa vida. E como nós falamos no início, a oração de louvor é uma arma poderosa para derrotar o inimigo. Como batizados, nós somos chamados ao louvor, porque quanto mais tivermos um coração agradecido, quanto mais enchermos nossa vida e o nosso tempo com louvor, mais felizes seremos. E saberemos que o importante não é o tamanho da tempestade, e sim quem está no barco da nossa vida. Nós cantamos sempre no início da Santa Missa e nos encontros que nós estamos reunidos para louvar, agradecer, bendizer e adorar. Se nós colocarmos isso em prática no nosso dia a dia,
nós abriremos as portas do céu e alcançaremos as nossas vitórias. Segundo o Catecismo, no parágrafo 2642, vai dizer assim: a revelação daquilo que deve acontecer em breve, o Apocalipse, é comunicada pelos cânticos da liturgia celeste, mas também pela intercessão das testemunhas, dos mártires, os profetas e os santos, todos os que foram degolados na terra em testemunho de Jesus. A multidão imensa daqueles que, vindos da grande tribulação, nos precederam no reino, cantam o louvor da glória daquele que está sentado no trono do Cordeiro. Em comunhão com eles, a igreja na terra canta também esses cânticos, na fé e na provação, no pedido e na intercessão. A fé espera contra toda desesperança e dá graças ao Pai das luzes, do qual desce toda dádiva divina. A fé é assim um puro louvor. Meu irmão e minha irmã, é maravilhoso saber que a igreja nos ensina a louvar a Deus em todos os momentos da nossa vida. A exemplo dos santos e dos mártires, devemos trazer sempre dos nossos lábios e no nosso coração o cântico de louvor, o poder do louvor. Porque o louvor, ele acalma nosso coração, ele expulsa o tentador e nos dá a força necessária pelos dons do Espírito Santo para enfrentarmos as lutas de cabeça erguida. O Papa Francisco, em janeiro de 2021, sobre o louvor, ele nos ensinou: para quem é útil o louvor? Para nós ou para Deus? Perguntou o Papa. E ele responde: a prece de louvor é útil para nós. A oração de louvor deve ser praticada não só quando a vida nos enche de felicidade, mas sobretudo nos momentos difíceis, nos momentos sombrios, quando o caminho é complicado. Aprendemos que através daquela escalada, daquele caminho cansativo, daquelas passagens desafiadoras, chegamos a ver um novo panorama, um horizonte mais aberto. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei como está a sua vida nesse momento que você está ouvindo essa pregação, mas o propósito dessa palavra hoje é te convidar a fazer a experiência do louvor. Como diz a canção, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, mesmo longe dos meus, mesmo na provação, eu te louvo em verdade, Senhor. Então hoje, experimente isso. Experimente hoje louvar a Deus. Você que está enfrentando um momento muito difícil na sua vida, experimenta louvar a Deus. Você que não estava conseguindo rezar, começa pelo louvor. Começa, pega um salmo como esse de hoje, leia e começa a louvar o Senhor. Vai falando esse salmo de novo, comece a louvar o Senhor, comece a adorá-lo, comece a falar que Ele é bendito, que Ele é maravilhoso, e você vai ver, as palavras vão fluir. Louve a Ele pela tribulação que você está passando, louve a Ele por tudo, pelas alegrias e pelas dificuldades, porque quando nós louvamos a Deus pela dificuldade, pela doença, pelos problemas, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, eu estou passando esse momento difícil, mas eu te louvo porque eu sei que o Senhor está comigo. É por isso que o Papa Francisco nos chama a louvar a Ele nesses momentos difíceis. Porque o louvor, ele desarma toda cilada do inimigo e ele abre as portas do céu. E quando nós louvamos a Deus, você pode ter certeza, você não louva sozinho. Porque os anjos do Senhor, eles se reúnem para te ajudar nesse louvor, nessa oração que liberta, que restaura e que renova a nossa confiança no Senhor. Sempre que eu falo do louvor, eu gosto de dar um testemunho, porque
eu tive a oportunidade de vivenciar muitos momentos, muitos encontros de louvor com muitas pessoas, encontros maravilhosos, que nós íamos à glória de Deus. Uma certa vez, no grupo de oração, o louvor estava tão bonito que eu sentia que a igreja estava cercada dos anjos do Senhor. Mas para mim, a maior experiência de louvor que eu vivi foi quando meu pai, que já estava nos seus últimos dias de vida, internado no hospital, e como eu sabia que ele gostava de muitas canções de louvor, de adoração, aqueles cantos mais antigos, eu preparei um repertório, levei o violão. Eu tinha perguntado às enfermeiras se podia, elas falaram que sim. Então, quando chegou o momento lá, falei com o papai, ele estava conversando muito pouco, quase só com sinais. Mas ali, eu peguei o violão e comecei então a louvar o Senhor. E naquele momento, eu pude ver o céu naquele lugar, naquele hospital. E quando eu olhei, papai, que estava com o rosto muito cansado, começou a brotar um sorriso nos seus lábios. E quando eu olhei, os pacientes dos outros quartos foram chegando ali também. E aquele lugar se transformou num grande lugar de louvor e adoração ao Senhor. E por alguns momentos, a dor e o sofrimento deram lugar à paz, deram lugar à alegria, porque os anjos do Senhor estavam ali, junto com a gente, louvando, adorando e exaltando o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não importa o que você está passando, eu quero te convidar hoje, experimente na sua oração, louvar a Deus. Experimente na sua oração dizer ao Senhor que você o ama, que você o adora, e que independente de qualquer problema que você passar, Ele vai continuar sendo o seu Deus e o seu Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nesse dia nós te louvamos. Nós unimos as nossas vozes ao coro dos anjos e santos do Senhor, para te louvar, para te glorificar, para te adorar, porque o Senhor é o nosso Deus, o nome que está acima de todos os nomes. Nós te louvamos, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor está conosco e que não há nenhum problema, nenhuma dor, nenhum sofrimento maior do que o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque nós temos a certeza do Deus que nós confiamos. E eu te peço, Senhor, que pelo poder do Espírito Santo, nós possamos manter os nossos olhos e o nosso coração fixos no Senhor. Nós te glorificamos, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que foi, aquele que é, o autor e consumador da nossa fé, o princípio e o fim de todas as coisas, o nosso bom pastor, o leão da tribo de Judá. Nós louvamos aquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia e que está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ao Senhor a honra, a glória, a majestade e o louvor para sempre. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.